Alimentos como remédio é uma metáfora que, ao contrário dos remédios que só usamos quando estamos doentes, os alimentos são remédios que consumimos diariamente quando saudáveis. Eles ajudam a manter a saúde, sendo remédios que usamos sem prescrição. Doutor Lee, o ótimo sobre seu livro e a informação que você divulga é que quando falamos sobre alimentos para combater ou prevenir doenças, não há barreiras. As pessoas podem aplicar o que aprendem hoje imediatamente, o que é incrível. Sim, bem, minha formação como médico e cientista foi em biotecnologia. Estive envolvido em desenvolver melhores tratamentos para câncer, diabetes, doenças cardíacas, cegueira, e isso leva uma década ou mais para se concretizar. Mas o bom sobre alimentos como remédio, informados pela ciência, é que você pode traduzir o que aprende em ação logo após ouvir. Essa imediaticidade é uma mudança bem-vinda para a saúde. Vamos direto ao assunto, e há 5 sistemas de defesa que você menciona no seu livro. Vamos cobrir cada um, começando com seu carro-chefe, a angiogênese. Vou pedir que você descreva o que é isso e depois vamos entrar nos detalhes. Certo. Há cerca de 25 anos, entrei no campo da angiogênese. É uma palavra grega. Anjo, sangue, vaso sanguíneo, gênese, crescimento. Angiogênese é como nosso corpo cresce vasos sanguíneos. Temos 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos no corpo. Esses vasos sanguíneos são as rodovias que trazem oxigênio e nutrientes para cada célula do corpo. Quando temos boa circulação, promovida pela angiogênese, estamos saudáveis. Quando a angiogênese não está bem, seja por falta ou excesso de vasos sanguíneos, isso desequilibra a nossa circulação. Sem vasos suficientes, órgãos ficam sem nutrientes e podem morrer. Muitos vasos podem alimentar doenças como o câncer, e esse é o campo da angiogênese. E o que é realmente incrível é que, a partir de 2000 e desde 1998, os primeiros tratamentos de angiogênese para crescer vasos sanguíneos para curar feridas se tornaram disponíveis para diabéticos. Em 2004, o primeiro antiangiogênico para prevenir o crescimento excessivo de vasos se tornou realidade para pacientes com câncer, começando com câncer de cólon. Parte do meu histórico é descobrir como transformar ciência em ação, como crescer vasos onde queremos e cortá-los onde não queremos. Como um jardineiro cortando a grama. Além dos tratamentos biotecnológicos, agora podemos usar alimentos para ajustar nossa circulação. Você falou sobre os dois lados da angiogênese. Em certas situações, queremos podar, em outras, acentuar. Vamos falar sobre podar. Você mencionou o câncer, usaremos isso como exemplo. No seu livro, você fala sobre como todos temos pequenos cânceres no corpo. Isso seria profundo para muitos aprenderem, falar sobre como isso funciona e por que não é algo que precisamos temer. Quando você ouve a palavra câncer, isso causa medo na alma. Não importa quem você seja ou sua idade, porque se tornou uma ameaça quase mítica. Do ponto de vista da saúde, nenhuma outra doença desencadeia o mesmo tipo de reação de medo quanto o câncer. Muito foi aprendido sobre o câncer nas últimas décadas, e agora entendemos o câncer e o corpo humano muito melhor. Aqui está o que é interessante. O que é câncer? Câncer é uma célula normal que se tornou anormal por mutações. Se multiplicam à medida que a célula se multiplica. Quando há multiplicação suficiente, um pequeno câncer microscópico se forma. Quão microscópico?
Pode crescer até o tamanho da ponta de uma caneta esferográfica, cerca de 2 milímetros de diâmetro, e então não pode ficar maior. Isso ocorre porque não tem suprimento de sangue, sem oxigênio, sem nutrientes, sem rodovia. Essa anormalidade está sozinha. Isso acontece em nossos corpos desde a infância. É invisível, como espinhas que se formam. Você vê uma espinha no rosto como um câncer de pele, mas se a espinha estivesse nas costas, seria como um tumor microscópico. A maioria das espinhas não vira cicatriz, assim como a maioria dos cânceres é inofensiva. Esses cânceres microscópicos são câncer sem doença. Agora, por que que é isso? É porque estão isolados de um suprimento de sangue, sem vasos, alimentando esses cânceres, e nosso sistema imunológico, outra defesa do corpo. A angiogênese é uma defesa, sistemas imunológicos, outra. Nosso sistema imunológico realiza vigilância como policiais em patrulha. Esses cânceres microscópicos são como traficantes de drogas na esquina de um bairro. Não estão traficando, mas não pertencem ali. O policial em patrulha vê aquele estranho. Vamos pegá-los e levá-los embora. Coloca-os no carro de polícia, dirige e o bairro está seguro novamente. É basicamente isso que acontece com esses cânceres microscópicos, e assim não se tornam um problema. Como sabemos que isso é verdade? Parece chocante. Como sabemos que é verdade? Porque nosso corpo é feito de 40 trilhões de células que se multiplicam quase todas, todos os dias. Tudo o que é preciso é um erro em 40 trilhões para causar aquela mutação que se acumula para se transformar em um câncer microscópico. Então você pergunta: quantos erros, quantas mutações podem ocorrer por dia? Isso também foi estudado. O corpo humano saudável médio comete 10 mil erros de DNA. Erros que criam mutações a cada 24 horas. Uau, isso é impressionante. Felizmente, nosso DNA pode se consertar, mas alguns escapam, transformando-se em pequenas espinhas microscópicas, espinhas cancerígenas, certo? Que felizmente nunca se tornam perigosas, porque nosso sistema imunológico vai tirar aquele traficante da esquina. Agora, aqui está a coisa. Ah, a propósito, deixe-me te contar outra estatística de como sabemos que isso está acontecendo. Estudos de autópsia de pessoas que morreram em acidentes de carro mostraram que 40% das mulheres entre 40 e 50 anos têm cânceres microscópicos encontrados em seus seios na autópsia. 50% dos homens entre 50 e 60 anos têm cânceres microscópicos na próstata na autópsia e não têm câncer de próstata clínico. Aos 70 anos ou mais, 100% das pessoas têm cânceres microscópicos na tireoide e a maioria não morre de câncer de tireoide. Então, qual é o segredo de ter câncer? Se o câncer é como uma espinha e nosso corpo cuida disso, qual é o segredo de manter o câncer de não se tornar uma doença? Precisamos de defesas de saúde fortes. Um sistema de angiogênese forte nos defende de vasos alimentando o câncer, cortando o suprimento de sangue. Isso faz parte da nossa defesa. Também precisamos que nosso DNA se repare para que não tenhamos muitos cânceres se formando. Precisamos de um sistema imunológico forte para que esses policiais em patrulha possam destruir essas células microscópicas. E é sobre isso que escrevo no meu livro. Coma para vencer doenças, ao entender por que permanecemos saudáveis. Algumas pessoas perguntam: se você tem câncer? Infelizmente, muitas pessoas têm. Uma das perguntas é: por que eu tive câncer? Qualquer paciente com esse diagnóstico pensa: como eu consegui isso? Por que eu? Como pesquisador médico, estudando alimentos como remédio, a pergunta é: por que não temos câncer com mais frequência? Com 40 trilhões de células, com 10 mil mutações possíveis em um dia, com radiação ultravioleta, ozônio indo embora, radônio subindo, exalando vapores de gasolina, vapores de petróleo que respiramos no posto. Por que não temos câncer com mais frequência?
A resposta é: temos sistemas de defesa incríveis em nosso corpo, lutando por nossa saúde desde o nascimento até nosso último suspiro. A angiogênese é um deles, nosso sistema imunológico é outro, e nosso sistema de defesa do DNA é outro. Então, 3 dos 5 já falamos, apenas falando sobre câncer, e empresas de biotecnologia e farmacêuticas estão tentando inventar medicamentos que atuem nesses sistemas. Mas o que descobri, vindo da biotecnologia, é que sabe de uma coisa? Quando testamos alimentos nesses sistemas, é incrível. Alimentos podem ser remédios para a prevenção, ativando defesas de saúde. Quão poderosos são esses alimentos comparados a medicamentos? Sim, bem, ok. Então, você tem que perceber como eu entrei nisso. Comecei a perceber há cerca de 10 anos que meus pacientes que estavam recebendo diagnósticos terríveis, câncer, doenças cardíacas, derrame, cegueira, artrite, você nomeia, eles recebiam prescrições de mim, eles recebiam encaminhamentos para especialistas e saíam do meu consultório e então colocavam a cabeça de volta e diziam: Ei, doutor, mais uma pergunta. Esqueci de perguntar: o que devo comer? O que posso fazer por mim mesmo? Eu sempre ficava surpreso, porque percebi que nunca me ensinaram isso na faculdade de medicina. Eu tive, tipo, uma semana de educação em nutrição na faculdade de medicina. E eu pensei que não saber essa resposta como médico era errado. Então voltei para descobrir como eu poderia descobrir a resposta sobre o que deveríamos comer. Minha vantagem é que, como mencionei, estive envolvido no desenvolvimento de medicamentos por muitos anos no campo da angiogênese e ajudei a desenvolver sistemas usados para testar medicamentos para tratar a angiogênese. Eu pensei, bem, talvez pudéssemos usar esses sistemas para estudar medicamentos e, em vez disso, colocar alimentos neles para ver o que estava acontecendo com os alimentos e, sendo um cientista credenciado, eu não tinha noções preconcebidas. Você tem que apenas chamar como você vê. A ciência lidera o caminho com os dados. E fiquei surpreso quando colocamos chá verde, alho, azeite, uvas, morangos nesses sistemas de teste usados para desenvolver tratamentos contra o câncer. Descobrimos que muitas vezes competiam de igual para igual com o medicamento. Estudei os medicamentos e os alimentos ao mesmo tempo, no mesmo sistema, para estudos de igual para igual. Descobrimos que muitos alimentos tinham o mesmo poder que os medicamentos. Em alguns casos, os alimentos eram ainda mais poderosos. Isso não é sobre substituir medicamentos por alimentos. Se você tem uma condição séria, fale com seu médico. Mas percebi que a comida é uma ferramenta ausente que devemos usar, e os médicos também deveriam responder a essa pergunta dos pacientes. A boa notícia é que mesmo pessoas saudáveis podem usar essas ferramentas. Basta abrir a geladeira, ir à despensa, ao mercado ou supermercado e encontrar esses alimentos. Vamos nos concentrar nesse ponto de estar doente versus não estar doente, e voltando à angiogênese e ao câncer. Temos esses pequenos cânceres que se desenvolvem em nosso corpo ao longo da vida, quando se trata de comer certos alimentos que vamos abordar aqui em um segundo. O objetivo é tê-los antes que o câncer comece, não antes que o câncer comece. Desculpe, antes que o câncer obtenha aquele suprimento de sangue, ou depois, ou de qualquer forma. Olha, o que eu amo nesse podcast é o nome Saúde Suprema. No cenário de saúde suprema, estaríamos comendo alimentos deliciosos que sustentam e ativam as defesas de angiogênese do nosso corpo para prevenir o crescimento de cânceres. Mesmo que as espinhas se formem, não receberão suprimento de sangue. Assim, nunca precisamos nos preocupar com elas. Pense em alimentos que impedem vasos sanguíneos de crescerem em cânceres, como colocar um cadeado no celeiro. Esses cavalos não vão sair, certo? É isso que queremos. Esse seria o ideal. Esse seria o cenário supremo. Mas muitas pessoas já têm câncer, certo? Quero dizer, é isso. É. Como o número 2, talvez número 3 agora, depois da Covid,
é o terceiro maior assassino de pessoas. Muitas pessoas têm câncer. Não só estão lutando contra o câncer agora, há também pessoas que se recuperaram do câncer, ainda mais pessoas. Para essas pessoas, elas querem evitar que ele volte. Também sabemos que o câncer pode voltar. E as pessoas que estão lutando contra o câncer agora estão presas ao que o oncologista delas está dando na unidade de quimioterapia ou prescrição para tomar pílulas em casa. Eu não sou um daqueles médicos que diz: não se preocupe com o mundo médico, vá por conta própria para cultivar seu próprio jardim. O que estou dizendo é que é uma ferramenta importante. Houve um estudo que acabou de sair há cerca de um mês, que é um divisor de águas, e mostrou, olhando para 200 pessoas com melanoma maligno, que é uma forma mortal de câncer de pele, certo? Recebendo o tratamento de ponta chamado imunoterapia. É um tratamento biotecnológico que ativa nossas defesas de saúde, nossas defesas imunológicas. Então, não são apenas policiais em uma batida tirando aquelas espinhas. Quando você reforça seu sistema imunológico com imunoterapia, você pode eliminar um exército de células cancerígenas. Agora, você poderia eliminar uma gangue inteira de células cancerígenas. Você pode erradicar o câncer no seu cérebro, espalhado pelo corpo. É possível com imunoterapia. No entanto, apenas cerca de 20% das pessoas têm essa resposta inédita, onde você pode erradicar. É meio que em um quadro branco. Você poderia apagar todo o câncer do seu corpo usando boas defesas imunológicas. Agora, podemos falar sobre alimentos para isso também. Mas acontece que neste estudo olharam para 200 pessoas e a diferença entre respondedores e não respondedores, pessoas que não responderam bem, e o que descobriram foi uma diferença em uma bactéria no intestino. Olharam para as fezes e essa bactéria se chama Ruminococcus. O nome da bactéria não importa tanto como um conceito, cresce. Quando você come fibra alimentar, que tipo de alimentos te dão fibra alimentar? Bem, uma pera de tamanho médio tem cerca de 5 gramas de fibra alimentar, mas também tem cogumelos, brócolis, couve, muitos alimentos. Também tem pipoca, te dá fibra alimentar. E acontece que se calcularam a partir da pesquisa, para cada 5 gramas de fibra alimentar que você consome por dia enquanto está recebendo o tratamento com imunoterapia para melanoma. E 5 gramas, lembre-se, é cerca de quanto você obtém de uma pera de tamanho médio por dia. Isso diminui a mortalidade em 30%. Por que isso funciona? Ativa nossas bactérias intestinais, nosso microbioma, que é uma defesa de saúde. As bactérias intestinais reduzem a inflamação, impulsionam o sistema imunológico, ajudam o cérebro, secretam hormônios sociais, reduzem o estresse e ajudam o metabolismo. Pacientes com câncer em tratamento podem usar alimentos com fibra para ativar o microbioma. O microbioma intestinal reduz a inflamação e reforça o sistema imunológico. Um sistema imunológico fortalecido ajuda na imunoterapia, aumentando as chances de sobrevivência ao câncer. Isso mostra a importância de consumir alimentos que ajudam na defesa da saúde. E mantendo nesse exemplo a pera e a fibra, e alimentando o microbioma intestinal, alguém já precisa ter esse tipo de boa bactéria no intestino, ou é algo que eles podem obter apenas comendo certos alimentos ou alimentos fermentados? Certo. Então, esse é todo o tópico sobre como cuidamos de nossa defesa de saúde, chamada microbioma intestinal. O microbioma é um ecossistema no corpo. A maioria das pessoas não sabe disso, mas aqui estamos neste podcast, e se um alienígena do espaço tivesse que colocar um rótulo em nós, nos chamariam de humanos, certo? Mas se você olhar dentro do nosso corpo, somos apenas 50% humanos. Os outros 50% das células no nosso corpo são nossas bactérias intestinais. Então, na verdade, nem nos chamam mais de humanos. Há um termo para um organismo como você e eu, que é feito de outros organismos, e o termo é chamado de holobionte, Holobionte.
Holobionte é um mega-organismo feito de outros organismos, e é o que somos. Vivemos com esse ecossistema, esse recife de coral de bactérias, a grande barreira de corais de bactérias, vive dentro do nosso intestino, também vive na nossa pele, também vive em nossos orifícios no nosso corpo, mas essas bactérias saudáveis são realmente importantes porque ajudam o nosso metabolismo, reduzem a inflamação, são incrivelmente importantes para o nosso sistema imunológico. Agora, como você obtém essas bactérias intestinais saudáveis? Onde as conseguimos? Conseguimos da mãe. Quando o esperma do seu pai encontrou o óvulo da sua mãe e você estava apenas começando a se formar, quando você começou a aparecer um pequeno girino no útero, nesse ponto, a mãe estava te dando partes do microbioma dela através do útero, alimentando você com as boas bactérias, e isso estava construindo seu intestino. À medida que seu intestino começava a se formar, boas bactérias vêm quando você nasce. Quando nascemos, também recebemos boas bactérias. Se você nasceu vaginalmente, parto natural, certo? O que acaba acontecendo é que você espreme sua grande cabeça, nossas grandes cabeças, através do pequeno canal de parto. Todas as bactérias da mãe são transferidas para nossos olhos, nariz e boca e as engolimos. Quando subimos pelo peito da mãe, certo? Contato com a pele, subimos pelo peito até o mamilo. A primeira bocada de leite da mãe que temos, a pele do mamilo, tem boas bactérias saudáveis. Então colocamos isso em nosso sistema. E então o primeiro jato de leite contém bactérias que vieram do intestino da mãe, porque por volta de 8 meses durante a gravidez, as bactérias saudáveis do intestino da mãe sabem que estamos a cerca de 1 mês do parto. Vamos subir para o mamilo. Então, literalmente, algumas bactérias intestinais chamam outras células que podem transportá-las. Elas são chamadas de neutrófilos. É como chamar um Uber, certo? E as células passam pelo intestino. As bactérias, certas bactérias entram no Uber, o Uber celular. O Uber dirige até o seio, elas saem e estacionam bem ali pelo mamilo, esperando pela primeira amamentação. Então é assim que construímos nossas boas bactérias. E a razão pela qual estou apontando isso é que conseguimos nossas boas bactérias da mãe. Podemos construir mais boas bactérias? Sim, devemos alimentá-las. Alimentos com fibra, folhas verdes, cogumelos, nozes, pecãs, pistaches são essenciais. Peras, uma boa fonte de fibra alimentar. Maçãs, também uma boa fonte de fibra alimentar. Mas também podemos continuar a comer bactérias também. Então veja, quando fui para a faculdade de medicina, posso te dizer que no nosso curso de doenças infecciosas, o professor começou dizendo: bactérias. Vamos aprender sobre bactérias, porque bactérias são ruins e queremos ser capazes de identificar os vilões. E vou te ensinar a prescrever antibióticos para matar esses vilões. Então, todo o nosso pensamento na faculdade de medicina era: bactérias são ruins e devemos matar. Acontece que, na verdade, a maioria das bactérias no corpo humano são boas. Há alguns vilões que aparecem, mas não queremos realmente ter danos colaterais, eliminando todos os bons cidadãos. E ainda assim, é assim que a medicina está mudando, como ponta de lança da pesquisa. Queremos proteger os bons e queremos usar SEAL-Team 6 para pegar os vilões, não esse antibiótico de amplo espectro. E queremos cultivar mais bons também. Então, às vezes, comer alimentos fermentados, kimchi, chucrute, iogurte, algumas formas de queijo. Na verdade, todos têm boas bactérias intestinais saudáveis que podem realmente reabastecer e ajudar esse ecossistema a se tornar mais rico e mais próspero. É meio que pense em adicionar peixes à grande barreira de corais. Partes dela estão realmente meio que sendo branqueadas e destruídas. Vamos adicionar mais peixes para que possamos realmente se estabelecer e proteger esse ecossistema. E isso é o que podemos realmente fazer. Uma última coisa que vou te contar sobre o microbioma intestinal como um sistema de defesa de saúde que é realmente importante para as pessoas fazerem. Não podemos destruir o bom sistema com o qual nascemos, e ainda assim é tão fácil prejudicar esse ecossistema. O que prejudica nossas boas bactérias intestinais saudáveis? O que elimina boas bactérias intestinais? Muito álcool, muito açúcar, especialmente o adicionado. 10 colheres de chá de açúcar em um refrigerante não são boas para as bactérias intestinais. Adoçantes artificiais,
como refrigerantes diet, são piores. Suas bactérias intestinais realmente não gostam. O intestino não gosta dos açúcares sintéticos, adoçantes artificiais, isso realmente os altera, certo? E então, há tantas coisas que podemos comer que realmente alteram nossas bactérias intestinais, além de comer alimentos que podem construir as boas. Precisamos apenas estar cientes. Temos que reduzir ou eliminar as coisas que realmente prejudicam nossas bactérias intestinais. Então, o que estou ouvindo você dizer aqui é que há três ângulos diferentes. Queremos garantir que estamos trazendo novas bactérias saudáveis. Queremos alimentar essas bactérias através da fibra. E também queremos nos proteger contra coisas como adoçantes artificiais e álcool. Falamos sobre uma pera quando estávamos falando sobre fibra. Estou curioso agora. Existem alimentos específicos, chamados de superalimentos, quando se trata de coisas que podemos consumir regularmente para fortalecer esse microbioma que podem ser melhores do que coisas como uma maçã ou pera, mas não necessariamente comuns, mas alimentos especiais que têm ainda mais impacto. Sim, bem, acho que o que é realmente incrível é que a pesquisa está abrindo caminho, descobrindo mais e mais alimentos que podem realmente fornecer a fibra que realmente alimenta as bactérias intestinais. E também outros elementos, outros bioativos, produtos químicos naturais nos alimentos que realmente ativam nossas outras defesas de saúde também. Angiogênese, células-tronco, que ainda não falamos, reparo de DNA, bem como seu sistema imunológico. E então há alguns alimentos que eu chamo de home runs, porque não só são bons para o microbioma intestinal, eles elevam todas as outras quatro defesas de saúde também, para realmente te dar. Eu não chamo de superalimento, porque acho que isso é meio que um slogan de marketing quando se trata de comida e saúde. Não é sobre um superalimento, mas sobre o supercorpo. Somos projetados de forma incrível se não prejudicarmos. Quais alimentos ajudam nisso? Chá verde, um alimento com fibra. Matcha, que é uma folha de chá inteira, ainda mais fibra, ótimo para o microbioma intestinal, reduz a inflamação, ativa nosso sistema de angiogênese, priva o câncer, mata células tronco cancerígenas, protege o DNA com antioxidantes, desacelera o envelhecimento celular, protegendo seus telômeros e impulsionando o sistema imunológico. Esse é um exemplo de algo que você poderia beber o dia todo e eu mesmo faço, chá verde. E você pode realmente obter todos esses benefícios enquanto cuida das suas bactérias intestinais. Onde está outro? Outro seria chocolate amargo. Chocolate amargo com 80% ou mais de cacau é outro exemplo. Cacau é uma vagem de semente com muita fibra alimentar, certo? Cacau, alimento à base de plantas, é uma vagem de semente com muitas fibras. Chocolate amargo, sem adoçantes e químicos artificiais, alimenta o microbioma. O cacau é antiangiogênico, impede que cânceres sejam alimentados. Por outro lado, ele realmente pode cuidar dos seus vasos sanguíneos para torná-los mais saudáveis. Se seus vasos sanguíneos estão arranhados, danificados, seja por fumar, aterosclerose, colesterol, Covid, por exemplo. O chocolate amargo pode estimular um processo que pode ajudar a reformar e limpar nossos vasos sanguíneos, meio que como um Zamboni faz após um jogo de hóquei, aquela grande máquina que sai do lado da pista e literalmente apenas como cuida do gelo para que fique perfeitamente liso, gelo perfeito depois. Então, o chocolate amargo é um desses alimentos que pode realmente fazer isso. É um grande sucesso porque tem ótimas propriedades. Nozes de árvores alimentam seu microbioma intestinal. Castanhas de caju, nozes, amêndoas, pistaches, pinhões, pecãs. Evite se estiverem fritas ou cobertas com açúcar ou temperos artificiais. Faça seu próprio mix de trilha com nozes não temperadas. Além disso, as nozes são ricas em gorduras saudáveis e proteínas. E se você vai comprar nozes cruas, olhe os ingredientes ao lado ou no recipiente de onde vem. Certifique-se de que não há nada adicionado a elas que você não queira no seu corpo. E essas, a fibra das nozes realmente ativa seu microbioma intestinal, mas também apoiam todas as suas outras defesas de saúde. Esses alimentos são ótimos, mas quero falar sobre angiogênese e câncer. Se alguém está lidando com câncer ou quer ser preventivo,
Quais alimentos podem incluir para reduzir o suprimento de sangue para o câncer? Sim, bem, gosto de falar sobre qual é a pesquisa que apoia alimentos, e isso nos dá uma pista de quais podem ser úteis. Então vamos falar sobre dois cânceres comuns em homens e mulheres: câncer de próstata e câncer de mama, certo? Tipo, independentemente de quem está assistindo isso, em algum momento eles vão se preocupar com isso em suas vidas, certo? Câncer de próstata. Então, houve um estudo com mais de 30.000 homens, chamado Estudo de Acompanhamento de Profissionais de Saúde, que analisou o câncer de próstata e acompanhou esses homens por mais de 20 anos, e eles queriam descobrir o que as pessoas estão comendo e quem teve câncer de próstata, e eles descobriram algo incrível. Eles descobriram que aqueles homens que comiam 2 a 3 porções por semana, 2 a 3 vezes por semana, de tomates cozidos, pense em molho de tomate. Quanto? Cerca de meia xícara. Então, se você tivesse meia xícara líquida e estivesse realmente tentando colocar um pouco de molho na sua massa, isso não é muito molho. Então, um pouco, na verdade, te dá muito. Acontece que aqueles homens que comiam 2 a 3 xícaras de tomates cozidos por semana, molho de tomate por semana, tiveram uma redução de 29%, quase 30% na chance de ter câncer de próstata. Bastante incrível. Ok. E então, para aqueles homens que acabaram desenvolvendo câncer de próstata, quando eles realmente fizeram a biópsia do câncer, olharam no microscópio para os vasos sanguíneos alimentando o câncer, acontece que aqueles homens que comiam mais porções, 4 porções por semana, 5 porções por semana, 6 porções por semana, até 7 porções por semana, isso é um comedor de massa bem hardcore, por exemplo. 7 porções por semana realmente tinham menos e menos vasos sanguíneos. Seus cânceres de próstata também eram menos agressivos. E assim, comer tomates é um exemplo de um alimento que pode cortar o suprimento de sangue. Antiangiogênese, em uma doença como o câncer de próstata que foi estudada em humanos, estudada em pessoas. Agora, o que há em um tomate? Bem, acontece que o tomate tem um composto bioativo natural, chamado licopeno. Licopeno é antiangiogênico. Esse é um dos primeiros estudos que fiz. Colocamos licopeno no sistema, cortamos o suprimento de sangue como um furacão. Licopeno está em um tomate cru. Se você cultivou seu tomate neste verão, colheu da videira e mordeu como uma maçã, ou cortou e colocou em uma salada, obterá vitamina C e um sabor incrível. O licopeno, infelizmente, quando o tomate sai da videira, não está em uma forma que seu corpo absorve facilmente. Apenas 20% é absorvido. Você não está obtendo o máximo proveito. Mas, quando você aquece o tomate, em uma frigideira, molho de tomate, muda a estrutura química naturalmente para que seja absorvido. Agora, 80% é absorvido, então 20% não absorvido cru, 80% absorvido licopeno cozido, porque o licopeno é solúvel em gordura, não se dissolve em água, mas em óleo dissolve bem. Se você cozinhar seu tomate com azeite, ok, agora você está falando sobre cozinhar fazendo molho de tomate. Agora você está realmente mudando o licopeno para uma forma que, quando você o come, ele está pronto para ser absorvido, mais absorvível porque está em óleo, que será absorvido na corrente sanguínea. Esse é um exemplo. Para tomates, outro para câncer de mama. É importante pensar sobre soja. Agora, há uma lenda urbana, a propósito, lenda urbana do tomate também. Dizem que as pessoas devem evitar tomates porque são solanáceas e porque têm lectinas, que são venenosas. Então, deixe-me esclarecer algumas lendas urbanas. Acabei de te contar evidências humanas de que tomates são bons para proteger contra o câncer de próstata. Isso é pesquisa humana. Tomates pertencem a um gênero de plantas chamado Solanaceae, do qual Solanáceas é um membro. Há muitas plantas seguras que não são mortais. Solanácea também mesma família. E só porque um tomate é da família das solanáceas, não significa que são venenosos como algumas solanáceas. As folhas combinam. Lectinas não são mortais. Existem centenas de lectinas. Sim, algumas são venenosas. As dos tomates não são venenosas.
E então acho que as pessoas que tentaram montar a história científica meio que, logicamente, tentam montar algo com sua lógica que infelizmente não é verdade. No final do dia, uma das coisas que eu digo às pessoas, Jesse, é que pode ser uma teoria. Vamos ver o que acontece nas pessoas. Tomates reduzem o câncer de próstata. Por semana, meia xícara por porção, reduz o câncer de próstata. Então isso é realmente, esse é o fato, Jack. Outra lenda urbana para o câncer de mama também ocorre. E isso também vale a pena falar, porque tem a ver com algo que as mulheres são orientadas a evitar, que é a comida de soja. Antes de falar sobre soja, quero falar mais sobre o molho de tomate. Se corta o suprimento de sangue para o câncer, se consumir demais, isso impacta a cicatrização de feridas negativamente? Pergunta fantástica. Então, vamos voltar um pouco para dizer que todas as defesas de saúde do seu corpo, angiogênese, células-tronco, que ainda não falamos, microbioma, nossa reparação de DNA e nosso sistema imunológico, todos os cinco, estão integrados no nosso corpo como um sistema operacional. Eles fazem parte do nosso sistema operacional, nosso OS, ok? E são projetados para operar dentro de uma zona, o que significa que muito pouco é prejudicial, muito não é bom nessa zona, significa que você pode ir um pouco para cima e um pouco para baixo e você está bem. E nossos corpos são programados como parte de nossas defesas para crescer mais da defesa de saúde se estiver muito baixo e também para cortar, como um jardineiro em um campo de golfe. Cortar paisagista, cortar se estiver muito alto, mas dessa forma você pode operar na zona. Drogas, posso te dizer, porque trabalhei nisso, podem definitivamente ultrapassar a zona. Você quer reduzir os vasos sanguíneos. Eu poderia prescrever um medicamento que reduziria sua capacidade de crescer vasos sanguíneos e cicatrização de feridas. Eu posso prejudicá-la. Comida. Não funciona assim. A comida é sintonizada com o corpo, que processa naturalmente. Cresce vasos sanguíneos suficientes ou reduz os extras. Com comida, você fica na faixa. Comer para vencer doenças e aumentar defesas de saúde. Comer muitos tomates não prejudica a cicatrização de feridas. O corpo compensa. Sorte nossa, caso contrário, isso ficaria realmente complicado. Estaríamos levando balanças para nossas refeições e tentando descobrir diferentes números. E sim, a outra parte são as lectinas. Quero destacar o que você disse ali, porque há muita informação, não acho, sei que há, de que lectinas são ruins para nós. E o que você está dizendo é que há uma variedade de diferentes lectinas, e algumas delas são venenosas, outras não são. Obviamente, no caso do molho de tomate, você compartilha um exemplo do mundo real de que este é um alimento benéfico para as pessoas. Isso mesmo. E isso é verdade para muitos compostos que estão por aí também. Quero dizer, até mesmo polifenóis e alcaloides. E há uma série de diferentes substâncias naturais que estão presentes em nossos alimentos à base de plantas. Algumas delas são tóxicas, mas algumas não são. E então, uma das coisas que pesquisadores de alimentos como medicina gostam, o que estamos fazendo é realmente tentar descobrir em alimentos que fazem a diferença na pesquisa humana, porque eles funcionam. O que há neles? Tentamos descobrir quais são os compostos e então tentamos descobrir, ok, então como eles funcionam? Que defesa de saúde eles realmente ativam? E podemos construir um corpo de evidências para mostrar, olha, identificamos este ou este número de produtos químicos em um determinado alimento ou ingrediente alimentar. Identificamos o mecanismo ou mecanismos, a maneira como eles funcionam para que possamos entendê-lo. E aqui está realmente o impacto em termos de como eles são consumidos, em termos de cozimento, preparação, cultivo, todo esse tipo de coisa. Estes são os que você provavelmente deve tentar buscar e é assim que você deve prepará-lo. E no final do dia, o verdadeiro teste, a verdadeira evidência é: funciona nas pessoas? Temos evidências humanas? E no que eu me concentro não é na teoria sobre o alimento. Eu me concentro na parte onde a prática encontra a teoria. Quais alimentos foram mostrados ter benefício humano? E então podemos voltar e fazer a pesquisa para descobrir por quê? Dessa forma, na verdade, estamos sempre permitindo que a coisa que mais importa, que é o benefício real no mundo real, seja realmente nosso guia.
Bem, você começou a falar sobre um alimento ali, outro alimento que tem muita controvérsia em torno dele, sendo a soja e o câncer de mama. Então vou deixar você pegar isso e seguir. Ok, então assim como os tomates, isso é uma espécie de lenda urbana, é como eu chamaria. Então, mulheres, é muito comum ouvir mulheres sendo orientadas. Se você está tentando evitar o câncer de mama, ou se você tem medo do câncer de mama, ou se você tem câncer de mama. Vá a extremos para evitar comer soja. A soja é perigosa, como é dito nesta lenda urbana, porque tem estrogênio e o estrogênio. Algumas formas de câncer humano, câncer de mama, podem estimular o crescimento do câncer de mama. Nem todo câncer de mama tem receptores de estrogênio, mas alguns têm, e, portanto, se você fosse conectar esses pontos, as mulheres deveriam evitar a soja a todo custo. Essa é realmente a lenda urbana por aí. Bem, em primeiro lugar, posso te dizer que se você olhar para o estrogênio vegetal, chamado fitoestrogênio, e compará-lo ao estrogênio humano, verá que eles não se parecem, não são o mesmo químico, embora ambos contenham a palavra estrogênio. É aqui que a confusão começou. A palavra estrogênio deve significar a mesma coisa. Quimicamente, não são iguais. Número 2. Enquanto os estrogênios vegetais se ligam aos receptores de estrogênio. Adivinhe, se você estudar sinalização celular, o estrogênio vegetal bloqueia os receptores de estrogênio humano. É o tamoxifeno da mãe natureza, como um medicamento que bloqueia o estrogênio. As plantas fazem isso com um estrogênio vegetal encontrado na soja. Se você estudar o que ele faz no laboratório, no nível onde importa para o câncer, o estrogênio vegetal, vou te dizer como se chama. Genisteína. Genisteína é o estrogênio vegetal. É um poderoso inibidor de câncer. Corta o suprimento de sangue para tumores. Eu estudei isso, funciona. Leve isso adiante para a pergunta prática. Você deu razões para pensar que a soja é ok. Qual é a evidência? Aqui está um estudo com 5.000 mulheres em maior risco de câncer de mama. Sabe quem são essas mulheres? São mulheres com câncer de mama, certo? Mostrou que aquelas que comiam mais soja durante o tratamento tinham melhor sobrevivência. Elas tiveram cerca de 30% de redução na mortalidade com mais soja. Então a soja não as matou, as salvou. E quanto de soja você precisa consumir para esse efeito? Esta é a pesquisa. Cerca de 10 gramas de proteína de soja por dia. Quanto é isso? Muitas pessoas não sabem. É mais ou menos o que você obtém em um copo de leite de soja, um copo grande de leite de soja, fácil de consumir diariamente. Agora, mencionei um estudo no Journal of the American Medical Association, um dos mais respeitados, em 5.000 mulheres, um número alto, mas os críticos dizem que é um estudo isolado. Um estudo pode ser acaso, talvez não tenha sido bem desenhado. Bem, aqui está o que eu fiz. Vamos olhar todas as outras evidências. Há uma meta-análise de 14 outros estudos com mulheres com câncer de mama e soja. Em cada estudo, comer soja foi acompanhado por melhor sobrevivência. Em nenhum caso, 0 casos, comer soja foi associado ao aumento da mortalidade. Está claro que a soja não é prejudicial, não causa câncer de mama, comer soja não é perigoso para mulheres. Pergunte às pessoas na Ásia, Tailândia, China, Vietnã, Malásia. Com câncer de mama, mulheres não são orientadas a evitar soja, consomem como proteína vegetal principal. Outro exemplo de mito urbano.
Pesquisa sobre comida como remédio Jesse é realmente direta ao ponto. Se descobrirmos que um alimento útil é prejudicial, chamamos isso pelo nome. Esse é o poder da ciência. Não importa a sua opinião, ela entrega os fatos. E às vezes os fatos evoluem com mais pesquisas, mas é aí que a ciência está. Não sabemos tudo sobre o sistema solar, mas podemos dizer onde acreditamos que ele está hoje. Vamos falar sobre soja em homens. Você falou sobre mulheres e câncer de mama. Mas muitos homens pensam em fitoestrogênio. E todos querem saber sobre testosterona. O que você diria aos homens que não querem fitoestrogênio? Isso é uma preocupação? Não. E a razão é que os estrogênios vegetais bloqueiam os estrogênios humanos. Eles se opõem àquilo que você menos quer. Homens têm estrogênio, só que menos que mulheres. Não temos ovários produzindo estrogênio. Mas à medida que envelhecemos, o estrogênio compete com a testosterona. E as pessoas querem mais testosterona, certo? E a testosterona diminui. Então compete com o estrogênio. A soja, o fitoestrogênio, bloqueia o estrogênio humano nos homens. Então a soja provavelmente é melhor para você nesse aspecto também. Importante termos abordado isso. Vamos passar para células-tronco, aprofundar nisso, porque acho que muitas pessoas, quando ouvem sobre células-tronco, pensam em tecnologia moderna, onde as pessoas retiram fluidos do corpo e reinjetam células-tronco, o que é uma coisa. Mas vamos falar sobre o fato de que, como adultos, ainda temos células-tronco em nosso corpo e há diferentes alimentos que podemos usar para incentivar sua saúde. Certo. Ok, bem. Vamos definir células-tronco. Eu sou alguém que trabalha com células-tronco. Participei de esforços na biotecnologia para desenvolver células-tronco artificiais de alta tecnologia que você retira do corpo e injeta de volta no coração ou no cérebro. Ainda não está pronto para o horário nobre. Estamos trabalhando nisso. Pode ser mais alguns anos ou décadas antes que isso realmente se torne um tratamento médico. Enquanto isso, temos muitas células-tronco em nosso corpo. Todos ouvindo têm células-tronco. Por quê? Porque quando nos desenvolvemos, vamos voltar ao útero da nossa mãe. Éramos apenas algumas células, células-tronco, formados a partir delas. Semanas após a concepção, nossas células-tronco começaram. Elas formaram nosso queixo, orelha, fígado, coração, cérebro, olhos. Não parou até estarmos prontos para nascer. Aos 9 meses, nossas células-tronco continuaram. Quando nascemos, ainda há células-tronco tentando nos seguir para aquele trabalho de última hora, até mesmo no cordão umbilical. Você já ouviu falar de células-tronco do cordão umbilical? São aquelas últimas células-tronco tentando nos alcançar antes de nascermos. Mas quando nascemos, o cordão é cortado. Você leva um tapinha, respira seu primeiro ar. Agora você engatinha, pega seu microbioma e toma seu primeiro gole de leite materno. Certo, você tem células-tronco extras. Quantas? Cerca de 70 milhões. É muita célula-tronco. Por que nascemos com extras? Bem, pense. No corpo sendo criado como um projeto de casa, onde você está pintando um quarto, certo? Você vai pintar de uma nova cor, vai testar a tinta e dizer que parece boa, vai comprar mais tinta, sempre compra algumas latas extras, certo? Porque a última coisa que você quer é quase terminar e ficar sem tinta. Nosso corpo é igual. Criamos latas extras de tinta, células-tronco extras. Temos 70 milhões de células-tronco extras armazenadas na medula óssea, escondidas na gordura, no fígado, pulmões. Elas regeneram nosso corpo, mantendo-nos saudáveis. Ao longo da vida, quando algo precisa ser reparado, é silencioso. Você não vê. Células-tronco regeneram de dentro para fora.
Como sabemos que funciona? Nosso intestino se regenera constantemente. Sabemos que nosso cabelo se regenera. Sabemos que nossa pele se regenera. Você já comeu um chip bem afiado ou algo assim e arranhou o topo da sua boca? Com certeza. Ou cereal. Sim, Cara, isso dói, né? E você vê aquela coisinha de você sente com a língua um anel de tecido pendurado, no dia seguinte está consertado. Seu corpo regenerou com células tronco. Outras coisas interessantes que as pessoas sabem. Se você tivesse um cirurgião entrando na sua barriga e removendo 2/3 do seu fígado, o fígado desintoxica o corpo. Remova 2/3 dele, aquele 1/3 restante crescerá os outros 2/3 de volta. O fígado pode se regenerar completamente. A maioria das pessoas não sabe disso, mas se você cortasse a ponta do pulmão, o pulmão se regeneraria. Na semana passada, houve um anúncio de uma nova descoberta de uma célula humana. Então, uma nova célula humana foi descoberta, e isso é incrível. Ser um pesquisador médico é como, depois de milhares de anos de pesquisa médica, ainda estamos descobrindo novas células no corpo humano. Descobrimos uma nova célula-tronco no pulmão humano que regenera nossas vias aéreas. Pense nisso. Podemos respirar melhor. Isso é incrível. E então essas células tronco extras são nossos reparadores, esperando para consertar as coisas de dentro para fora, prontos para agir. Elas regeneram lentamente, no entanto. Na maioria das vezes, regenera lentamente. Tipo, a boca vai cicatrizar rápido. Se você arranhar sua córnea, o que dói muito, você vai dormir porque seu corpo diz que você tem que fechar os olhos. Suas células tronco vão reparar sua córnea. No dia seguinte você estará bem, mas coração, cérebro, medula espinhal, regeneração lenta. Empresas farmacêuticas tentam injetar células tronco, mas o corpo pode fazer isso sozinho, naturalmente. Alimentos podem estimular a regeneração. Azeite de oliva, óleo de peixe, chocolate amargo, cogumelos, cevada, casca de maçã. Alimentos que estimulam a regeneração usando células tronco de forma natural. quando a injeção ainda não está lá, o que você quer dizer? Não é útil ou causa danos? Pode explicar melhor? Bem, deixe-me explicar. Para injetar células tronco, primeiro você as obtém. Onde? Na medula óssea, onde as latas extras de tinta estão. Enfia uma agulha grossa no quadril para extraí-las. O osso é um bom lugar para buscá-las, sugar um pouco de medula óssea em uma seringa e depois cultivar essas células tronco. Outro lugar que você pode ir é sua gordura. Cirurgiões plásticos fazem lipoaspiração, sugam gordura e removem células tronco. Como você remove as células tronco da gordura? Despeja em um tubo de ensaio e gira em uma centrífuga. A gordura flutua para o topo, as células tronco vão para o fundo. Quando para, você tira. Você tem um pequeno pellet de células tronco, despeja a gordura, pega as células tronco. Agora, a chave é cultivar essas células tronco, porque sempre que você suga, não é muito, você quer cultivá-las. Então você as envia para uma fazenda de células, ok? Acredite ou não, existem fazendas que cultivam células e basicamente elas terão, tipo, é como um arquivo cheio de células crescendo, como um aquário, se você pensar nisso. E todas estão cultivando células. Uma vez que você cultiva o suficiente, elas FedEx de volta para o médico. Isso está em ensaios clínicos. Tentamos descobrir como fazer isso biotextil. Você tem um frasco com células tronco, cultivadas da medula óssea ou gordura. Descubra como entregar ao coração, cérebro, medula espinhal, joelho, refinando passos. Ensaios clínicos mostram que algumas pessoas se beneficiam, mas ainda é um processo em desenvolvimento. Incrível. Pessoas paralisadas podem se mover, pessoas que não respiram podem respirar, pessoas com dores no peito não precisam de pílulas, podem amarrar sapatos, retomando atividades cotidianas. Tenho histórias incríveis sobre terapia com células tronco. Desculpe,
mas não está pronto para o horário nobre. Ainda não foi aperfeiçoado para a maioria se beneficiar. Não está aprovado pelo FDA. Mas há esperança. Entendo. Você deu exemplos de alimentos que ajudam células-tronco. O outro lado é que o câncer cria suas próprias células-tronco. Há alimentos que podemos incluir para matá-las. Pode falar sobre quais são? Certo. Bem, o que é realmente incrível é que essas células-tronco que precisamos para nos regenerar de dentro para fora também aparecem quando cânceres microscópicos crescem, certo? Então, lembre-se que eu te disse, é tipo os 10.000 erros por dia. E então você transforma todas essas pequenas espinhas e estão por aí. Elas não têm um suprimento de sangue. Policiais no sistema imunológico as removem. Elas crescem e criam células-tronco. Cânceres microscópicos criam células-tronco, precisam ser grandes, precisam de suprimento de sangue, escapar do sistema imunológico. Isso é um desafio constante. Essas células-tronco são um problema, porque se você usar cirurgia ou quimioterapia e matar a maioria, se restar alguma célula-tronco, adivinhe, elas regeneram o câncer. E todos conhecemos alguém que teve câncer, que parecia estar em remissão ou curado, e 5 anos depois ele volta e não se saem tão bem. Certo? Essa é uma história infeliz que todos conhecemos. E, por que voltou? Células-tronco do câncer. Então, a boa notícia é que alguns alimentos realmente matam células-tronco do câncer. Isso é o santo graal. Na biotecnologia, não há medicamento, embora muitas empresas farmacêuticas tenham tentado. Não há farmacêutico que saiba nenhum medicamento biotecnológico que possa matar uma célula-tronco do câncer. No entanto, a mãe natureza já criou. Está no azeite de oliva, hidroxitirosol, está no chocolate amargo, está no orégano, está nas nozes, nozes pecan. Há um estudo que mostrou em pessoas com câncer de cólon estágio 3 avançado que estão recebendo tratamento que aquelas pessoas que consumiram 2 punhados, 2 porções de 28 g de nozes, ok? Isso é como 14 nozes. 14 nozes por semana. Ok. Ao longo de uma semana, pense nisso como um lanche, ok? Que tiveram uma redução de 50% na mortalidade ou melhor resposta ao tratamento. Responderam melhor, porque estavam comendo nozes. Então isso não é comida versus remédio, isso é comida e remédio. Então como isso faz sentido? Bem, além de alimentar o microbioma intestinal e fortalecer seu sistema imunológico para combater o câncer, ok, adivinhe o que mais? As nozes têm outro bioativo natural que mata especificamente células-tronco do câncer de cólon. Isso faz parte de como estamos tentando ser precisos na pesquisa de comida como remédio para chegar ao fundo de quais alimentos que são práticos e estão ao nosso redor, que conhecemos, que as pessoas realmente gostam, podem ser úteis em apoiar a saúde e combater doenças. Durante aquele exemplo, você falou sobre fortalecer o sistema imunológico, e isso é o que é comumente falado no espaço de saúde e bem-estar. O que posso tomar para impulsionar meu sistema imunológico, que é uma parte importante, e quero entrar em alguns alimentos específicos que podemos consumir de forma contínua para ajudar nisso. Mas vamos começar falando do outro lado das coisas, doença autoimune, pessoas que têm um sistema imunológico hiperativo e querem ajudar a acalmá-lo usando a dieta. Ok? Precisamos entender o que o sistema imunológico realmente é. O sistema imunológico é um exército de supersoldados que estão em todos os nossos corpos. Eu uso esse termo supersoldados especificamente porque há muitos tipos diferentes de células imunológicas e muitas partes diferentes do sistema imunológico. Que cada parte, cada tipo, tem suas próprias armas especiais, táticas especiais, treinamento especial, mas todos trabalham juntos como parte de uma equipe para derrotar o inimigo, seja qual for esse inimigo. O inimigo pode estar do lado de fora do corpo, bactérias, vírus, fungos, certo? E é por isso que sabemos, apenas nos últimos anos com a pandemia, quão importante um bom e forte sistema imunológico realmente é.
mas o inimigo também pode estar por dentro, e esse inimigo é o câncer, cânceres microscópicos. Lembre-se de que eu falei sobre o traficante na esquina do subúrbio e os policiais passando? Você precisa do seu sistema imunológico para realizar patrulhas de vigilância para garantir. Não há invasores dentro do nosso corpo também. Nós também, a propósito, temos. E esses são super soldados especializados. Nós também, basicamente, temos a capacidade de montar inflamação, que é importante para curar uma ferida e limpar um problema. Então, se você raspar o joelho, cair de bicicleta, se cortar na cozinha de alguma forma com uma faca de cozinha, rapidamente você verá um pouco de vermelhidão ao redor da sua ferida, ok? Vai arder, vai queimar, vai inchar, isso é inflamação. E o que isso é parte do seu sistema imunológico fazendo é limpando todos os caras maus ali, matando bactérias, matando vírus. Esta é uma parte diferente do seu sistema imunológico que entra ali e basicamente frita qualquer coisa e tudo que possa ser prejudicial. É uma resposta rápida e contundente, ok? É como usar o extintor de incêndio, apenas soprando no fogão para o incêndio na cozinha. O incêndio no fogão você vai apagar, ok, isso é inflamação. Mas a inflamação, se não for apagada e for permitida queimar novamente, como o incêndio no fogão da cozinha, como sua panela pegando fogo, e continua, você não apaga e começa a se espalhar. E agora está no balcão da cozinha, agora está queimando seus armários. Isso é inflamação crônica, quando não é apagada e se intensifica cada vez mais agora. E é aí que a doença entra, porque seu corpo, seu próprio sistema imunológico, como um sistema de defesa, aquela zona que falamos, seu sistema imunológico vai aumentar e diminuir a inflamação. E contra aqueles invasores externos, ele produz anticorpos que são direcionados aos invasores externos. Então, um vírus que reconhecemos hoje, como o do resfriado ou catapora, ele lembra desse vírus através da inteligência. É como uma agência de inteligência. Se vê de novo, vai usar as forças especiais certas para eliminá-lo. O que acontece, no entanto, é se vai além nesse tipo de defesa externa e você tem imunidade excessiva. E pior, se seu sistema imunológico acidentalmente se treina contra seu próprio corpo, porque normalmente não ataca você mesmo, mas se acidentalmente ataca seu próprio corpo, como seus intestinos, é o que acontece na doença celíaca. O glúten, que você pode comer, afeta o revestimento intestinal e seu sistema imunológico aprende a descobrir onde o glúten passou. Sempre que você tem glúten no seu sistema imunológico atacará seu intestino, e é por isso que pessoas com doença celíaca evitam o glúten, e as pessoas sofrem quando têm sensibilidade ao glúten. Mas poderia ser pior. Você poderia ter lúpus. Agora você está atacando o corpo todo. Você poderia ter artrite reumatoide que ataca suas articulações. Você poderia ter artrite psoriática que ataca sua pele. Doença autoimune é suas defesas normais em esteroides que deram errado. Então você quer puxar isso de volta. E acontece que, enquanto os medicamentos podem ter um papel poderoso em puxar de volta seu sistema imunológico, os alimentos são outra maneira de acalmar seu sistema imunológico, tipo, calma, garoto. E existem alimentos como que foram estudados no Japão. Há uma prefeitura no Japão chamada Prefeitura de Miyagi. Alta taxa de lupus nessa área. Afeta principalmente mulheres, mas alguns homens também. É terrível. Seu sistema imunológico ataca seu corpo continuamente. Você tem surtos. Descobriram que alimentos com muita vitamina C podem acalmar a inflamação e reduzir surtos de lupus em 70%. Isso é importante. Quais alimentos têm vitamina C? Morangos, pimentões vermelhos, goiaba, tomates. Eles são ricos em vitamina C. Isso foi mostrado para acalmar a inflamação. Chá verde, outro benefício é que ele reduz e suaviza a inflamação. E isso são estudos também, estudos em humanos. Eu gosto de falar sobre onde a pesquisa humana foi feita, porque é onde a teoria encontra a prática.
chá verde e extratos de chá verde foram mostrados para acalmar o lúpus também. E então, novamente, isso é outra coisa onde o médico pode prescrever esteroides ou um agente biológico. Provavelmente serão eficazes. Eles são poderosos. Eles também têm efeitos colaterais. Então há algo que você pode fazer por si mesmo que talvez permita que você use uma dose mais baixa ou eventualmente pare o tratamento? Sim. A comida é uma ferramenta que precisamos adicionar ao tratamento de doenças autoimunes. Até este ponto, temos focado na comida e quão poderosa ela é para prevenir e tratar doenças. E os suplementos? Quando você fala sobre a vitamina C estar nesses alimentos e ser parte da razão pela qual eles são ótimos para a autoimunidade. Imediatamente meu cérebro pensa em suplementar com vitamina C. Então, neste caso e em outros, quais são seus pensamentos sobre suplementos? Então veja, eu sou alguém que acredita, e escrevo sobre isso no meu livro, Coma para Vencer a Doença, que sempre que possível você deve obter seus micronutrientes e macronutrientes de alimentos integrais para que você possa ir ao mercado, comprar sazonalmente, cozinhar alimentos deliciosos, de maneiras que realmente ajudem a apoiar seus sistemas de defesa da saúde. Você obtém o prazer e a alegria da comida, bem como todas as coisas que a Mãe Natureza colocou em sua comida, que seu corpo responderá positivamente. Mas também há o mundo dos suplementos, e eu acho que os suplementos às vezes têm uma má reputação. Eles têm uma má reputação porque as pessoas que comercializam suplementos não são cientistas. Eles meio que distorcem os fatos e tentam fazer uma venda. E não há nada errado em si com um negócio tentando fazer uma venda. É o que eles devem fazer. Mas quando se trata do que eu faço, é olhar para quais são os fatos sobre suplementos. Vamos primeiro olhar para a palavra suplemento. Suplemento realmente significa completar. Você está suplementando algo. Nem todos podem comer o suficiente para obter o que precisam. Exemplo: vitamina D. Pessoas de pele clara no hemisfério norte não recebem muita luz solar, que ajuda a produzir vitamina D. Então, essas pessoas precisam ser suplementadas. Você pode obter um pouco de vitamina D do seu leite e você pode obter um pouco de vitamina D de cogumelos e coisas assim. Mas não há muitas fontes dietéticas de vitamina D, suplemento completa você. E isso, a propósito, ajuda seu sistema imunológico. Como sabemos disso? Bem, porque pessoas apenas nos últimos anos, pessoas que são muito vulneráveis a pegar infecção por Covid e se saírem muito mal, tendo uma resposta imunológica inadequada, estavam com baixos níveis de vitamina D. Não significa que você pode usar vitamina D para tratar Covid, mas significa que você precisa continuar se armando para construir suas defesas de saúde com vitamina D. Vitamina C. Você também pode obter vitamina C de alimentos, novamente pimentões vermelhos e morangos e tomates, muitas outras fontes assim. Mas pode ser. Nem todo mundo consegue acompanhar todas as frutas e vegetais frescos. É aqui que um suplemento de vitamina C pode ser útil também. A vitamina C é um micronutriente interessante, porque quando você a ingere, você pode se completar. Qualquer excesso, seu corpo vai colocar no seu filtro através do seu rim e você terá na sua bexiga, você vai urinar. Então é praticamente impossível ter uma overdose de vitamina C. Não é verdade com a vitamina D. Vitamina D você pode exagerar na vitamina D. E é por isso que outro tipo de, eu diria, terreno escorregadio nos suplementos é que é tão fácil, muitas pessoas caem nessa armadilha. Bem, se um funciona, deixe-me tomar 10, mas tem que ser mais, certo? Tipo, quero dizer, isso é uma crença comum, quero dizer, é um instinto natural, mas não é necessariamente verdade. E então eu acho que os suplementos também estão passando por esse tipo de estudo cuidadoso para descobrir o que está por aí. Suplementos de chá verde também têm sido realmente úteis. Cúrcuma, suplementos de curcumina foram encontrados para ter respostas anti-inflamatórias. Então eu sou alguém que prefere dizer às pessoas, sempre que possível, comam alimentos integrais. Você vai ter a alegria da comida ao mesmo tempo. Mas há algumas coisas que você pode querer suplementar porque é difícil. Ácidos graxos ômega 3. Nem todo mundo come frutos do mar, ou algas, ou plâncton, ou algas marinhas, se você realmente quer obter ômega 3 e você só pode comer tanta linhaça, por exemplo, que é outra fonte vegetal de ômega 3, e você não consegue acesso a frutos do mar suficientes, ou não gosta de frutos do mar, ou é alérgico a frutos do mar. Bem,
Os ácidos graxos ômega 3 são outra maneira conveniente. Os suplementos são outra maneira conveniente de obter esse bioativo no seu corpo. E eu também presumiria que depende da pessoa. Se estamos falando de alguém com uma condição autoimune, talvez eles não estejam comendo laranjas suficientes, ou quais são os diferentes alimentos para obter vitamina C suficiente. Então, nesse caso, eles podem querer suplementar alguém que é saudável e está tentando garantir que seu sistema imunológico não comece a atacar seu corpo. Talvez comer laranjas e diferentes alimentos seja suficiente. Isso mesmo. Então, novamente, essa é a outra coisa sobre nutrição e comida como remédio. Isso é um pouco diferente de remédio como remédio, certo? Quero dizer, se você vai a um médico para obter uma receita, eles vão escrever o nome do medicamento e a dose e praticamente será o mesmo para todos. É assim que escrevemos antibióticos. Meio que um tamanho único serve para todos. Comida é diferente. A comida é muito individualista e há muitos alimentos que podem funcionar. Acho que isso é uma vantagem, pois você pode escolher alimentos que são bons para você. Na doença atópica, li sobre mais de 200 alimentos que podem ativar suas defesas. Desafio as pessoas a encontrar e eu os coloco em tabelas. As pessoas me perguntam, Dr. Lee, como posso começar a comer para vencer a doença? Estou um pouco sobrecarregado. E o que eu digo? Pegue meu livro, certo? Abra nas páginas com as tabelas e gráficos. Pegue um Sharpie, ok. E apenas circule todos os alimentos que você realmente ama nesse negócio. Eu gosto desse. Eu gosto desse. Eu não me importo com esse. Ok. E então tire uma foto com seu celular desses listas de alimentos com círculos. Na próxima vez que for às compras, é fácil. Abra seu celular e veja os alimentos circulados e encontre-os no mercado. Assim, você elimina muitas dúvidas. Já fiz parte do trabalho. Pode ir comprar esses alimentos. Também ensino masterclasses, porque há novas pesquisas, como a história da pera sobre tratamento de câncer. As pesquisas estão surgindo. É como beber de uma mangueira de incêndio. Há novas pesquisas o tempo todo. Isso nos dá insights sobre novos alimentos que podemos comer. Encorajo as pessoas a não se estressarem. É mais fácil do que parece. Já foi feito muito trabalho por pessoas como eu. Tudo o que você precisa é confiar nas suas preferências para ir a uma lista saudável de bons alimentos e identificar os que você gosta. Se começar com alimentos saudáveis que já ama, estará à frente. Agora você sabe o que fazer. Continue expandindo, continue indo onde está indo, trabalho bem feito, você já começou. E mais cedo você falou sobre os alimentos Grand Slam. Você deu alguns exemplos. Eles também facilitam muito. Então, se há alimentos como chocolate ou chá verde, se você puder incorporar isso, você vai cobrir muitos dos diferentes sistemas de defesa, todos eles nesses casos. Isso mesmo. E se você os aprecia, a coisa-chave é que você tem que amar. Um dos meus mantras, Jesse, que eu digo às pessoas, é que eu sempre digo às pessoas: meu lema é amar sua comida, amar sua saúde. A maioria das pessoas pensa em saúde e comida como diametralmente opostos. Você tem que cortar as coisas que ama para ter uma saúde melhor, certo? Eu não sou assim. Sou o oposto. Estou dizendo, encontre os alimentos que você ama, que realmente são bons para a sua saúde, e então se incline neles. Porque se você realmente puder fazer isso, esses alimentos trarão não apenas saúde, mas também alegria. E então é algo que você gosta de fazer para que possa manter ao longo da vida. Essa ideia de dieta ioiô, fazer dietas extremas, eu não tenho problema se você quiser segui-las, mas são realmente difíceis de manter, e nem todas são boas para a sua saúde. Vamos falar de alimentos que aumentam a imunidade. Digamos que alguém está em uma casa com muitas pessoas doentes e precisa aumentar o sistema imunológico agora, sem uma condição autoimune. O que podem consumir? Quais são os alimentos que podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico rapidamente e de maneira eficaz? Bem, há polifenóis poderosos nos mirtilos, são chamados antocianinas. É um corante natural que deixa os mirtilos azuis. Também dá uma cor roxa avermelhada. Então, amoras, lingonberries, qualquer fruta vermelha escura terá essa antocianina. As antocianinas aumentam o sistema imunológico, elas reduzem a inflamação e aumentam o sistema celular.
armam os supersoldados, melhoram o desempenho. Comer uma xícara e um terço de mirtilos por dia pode aumentar sua imunidade em 30%. Ok, não é muito difícil realmente comer uma xícara e meia de mirtilos. Você tem uma tigela na sua frente para o café da manhã enquanto lê o jornal, folheando as notícias no seu celular. É bem fácil realmente comer isso. O que eu diria é certifique-se de não colocar açúcar neles, tipo açúcar adicionado. Aproveite alimentos maduros e sazonais. Você pode obter mirtilos congelados. Se congelados rapidamente, terão os mesmos nutrientes. Talvez não tão bons quanto frescos, mas ainda têm. Faça um smoothie com mirtilos congelados no inverno e terá benefícios. Outro alimento que aumenta a imunidade é o brócolis e seus brotos. Agora, brócolis nossas mães sempre disseram para comer. Na escola, todo mundo ficava chateado com as copas das árvores, mas elas são importantes. Na fila de comida. Bem, há algo incrível no brócolis. É chamado sulforafano. Eles dão ao brócolis seu sabor característico. E são antiandrogênicos. Privam o câncer do suprimento de sangue. Sulforafanos também. Aumentam sua imunidade, ajudam a fazer melhores anticorpos, eles ajudam você a combater vírus e bactérias melhor. E eles estão presentes nas copas das árvores, mas também estão no caule do brócolis. Então a maioria das pessoas não percebe isso, mas quando você compra a versão congelada do brócolis e você abre de uma loja de alimentos e você abre com um saco, são apenas as copas das árvores e todas são do mesmo tamanho perfeitamente. Mas se você já foi a um mercado de agricultores, você saberá que o brócolis é, na verdade, essa planta gigantesca, longa, com um caule gigantesco. E as árvores são apenas uma coisinha no topo. Eu fiz pesquisas sobre caules de brócolis e copas de brócolis. E a coisa boa, o sulforafano, está presente no caule da árvore. Então, por favor, coma isso. Há 2 vezes mais no caule do brócolis. Em diferentes culturas, as pessoas comem caules de brócolis. Não só as flores, fatiam os caules, refogam. Você pode colocá-los em um processador e fazer uma sopa de caule de brócolis. É assim que a sopa de brócolis é feita. Deliciosa. Esses sulforafanos estão no brócolis adulto, mas você sabia que o brócolis bebê, brotos de brócolis, são germinados das sementes de brócolis? Não chocados, germinados, cerca de 3 a 4 dias de idade. Então, se você for a maioria dos supermercados ao redor de onde eu moro agora, este é um supermercado regular, médio. Se você realmente for às seções de brotos, muitas vezes eu terei brotos de brócolis agora. Ok, sabor meio de nozes. Não tem gosto de um brócolis adulto. Bom para salada. Pode colocá-lo em um smoothie. Pesquisadores olharam para isso. São super poderosos para o sistema imunológico, porque sulforafanos no brócolis bebê são 100 vezes mais concentrados que no adulto. É como se o brócolis tivesse todos os sulforafanos no broto. À medida que cresce, distribui para a planta. Então, um estudo foi feito na Universidade da Carolina do Norte, olhando para jovens de 20 anos recebendo apenas uma vacina contra a gripe. É uma temporada de outono, tome uma vacina contra a gripe. E o que eles fizeram foi dar a todos a vacina contra a gripe. Mas metade das pessoas, além da vacina contra a gripe, eles deram uma xícara de shake de brotos de brócolis. Então, eles colocaram os brotos de brócolis, fizeram um shake com eles. As crianças realmente tomaram o shake, beberam e então elas fizeram isso por 4 dias. Testaram o sistema imunológico antes e depois compararam os grupos. O sistema imunológico de ambos aumentou após a vacina, como esperado, mas os que tomaram a vacina e o shake de brotos tiveram 22 vezes. Melhor aumento imunológico. Quando esfregaram seus narizes para o vírus da gripe, quase nada nas pessoas que tomaram o shake, enquanto havia partículas nas que só tomaram a vacina.
Outro exemplo de como os alimentos podem aumentar nosso sistema imunológico. Sei que temos que nos despedir em breve, mas antes quero falar sobre telômeros. Isso está sob o sistema de defesa do DNA. São os pequenos capuzes no final do nosso DNA. Ajudam a proteger o DNA. Adoraria que falasse mais sobre o que são, por que são importantes e como comer certos alimentos para protegê-los. Ok, bem, podemos falar uma hora inteira sobre telômeros, então vou resumir. O nugget. Isso é um nugget prático para levar para casa. Então, no nosso DNA, cada célula do nosso corpo, lembra que temos 40 trilhões de células. Se você tirar uma célula e olhar no microscópio, pegar pinças microscópicas e abrir a célula e puxar o DNA, cada célula tem 6 pés de DNA. Esse é nosso código genético. Acontece que nosso código genético é super importante. 2% desses 6 pés é usado para codificar proteínas, o resto ajuda a coordenar defesas imunológicas e outras partes do corpo. Essas instruções são críticas para não mexer. Por quê? Lembre-se, se comete um erro com o DNA, mexe com ele, estraga e isso vira uma mutação e você obtém defesas microscópicas do câncer. Para proteger o DNA de danos, coloque tampas no final. São como os capuzes no final de um cadarço. Quando compra um par de tênis novos, certo, e coloca o pé lá, e os cadarços estão do lado. E quando puxa os cadarços, tem as tampas de plástico que protegem de desfiar. Se pegar um par velho de tênis onde as tampas se foram, verá os cadarços que são difíceis de refazer. Eventualmente, todo o cadarço se desfaz. Então, é isso que os telômeros são, as tampas protetoras no final do nosso DNA, da fita de 6 pés. À medida que envelhecemos, nosso DNA encolhe. Aquela coisa de 6 pés fica mais curta. Isso é chamado de envelhecimento celular. A diferença entre nossa avó, que é fofa, mas enrugada, adorável e enrugada. Por que esse envelhecimento acontece? As células dela não funcionam tão bem quanto antes. Por quê? Porque todos esses telômeros desgastaram a célula e o DNA está encolhendo. Nosso corpo tenta desacelerar isso, mas os alimentos podem ajudar nosso corpo a proteger o DNA e prevenir isso. Chá verde previne o desaceleramento. Nozes previnem o desaceleramento. Azeite de oliva previne o desaceleramento. Meu favorito porque tem um pouco aqui. Este é um copo de café. O café foi mostrado para não só desacelerar o envelhecimento celular, mas alongar, fazer telômeros mais longos. Isso é como fazer uma nova tampa, não só prevenir a tampa de encurtar, mas realmente fazer uma nova tampa para a proteção do DNA. Isso é realmente legal também. Então, alimentos como remédio é uma metáfora que, ao contrário dos remédios que damos quando estamos doentes, os alimentos são um remédio que podemos tomar o dia todo quando estamos saudáveis. Eles nos ajudam a permanecer saudáveis. São os remédios que tomamos quando não precisamos de um remédio prescrito. Algo que sempre falo é que por muitos anos as pessoas diziam que dieta, nutrição para a cura era medicina alternativa. Agora o remédio real é prescrição. Certo? E o que vou te dizer com base na ciência atual, e como disse, sou um MD que faz biotecnologia, sou o cara que faz pesquisas sérias no laboratório. Posso te dizer que o que acredito que vai acontecer em uma década é que comida como remédio será incorporado ao nosso sistema de saúde diário. As pessoas vão saber como fazer isso. Enfermeiros vão saber, médicos vão saber. E, de fato, as pessoas praticando o futuro medicina alternativa vão ser aqueles médicos que só prescrevem medicamentos. Isso vai ser o alternativo. Vamos virar todo esse bebê de cabeça para baixo e a ciência vai nos levar até lá. Bem, Dr. Lee, é empoderador ouvir sobre esses alimentos e como impactam nossa saúde.
A coisa bonita é que muitos desses alimentos, como brotos de brócolis, estão no seu supermercado regular. São alimentos que você pode encontrar no supermercado. É acessível para as pessoas fazerem mudanças, talvez até hoje. Espero que hoje possam começar. Além de obter seu livro, Coma para Vencer a Doença, você falou sobre suas masterclasses. Como as pessoas podem se conectar com você após o show? Sim, se quiser aprender mais, porque é minha missão levar informações às pessoas, para aprender sobre alimentos como remédio, pesquisas, coisas que falei, venha ao meu site, está em drwilliamlee.com, isso é drwilliamlee, soletrado li.com. Você pode me encontrar nas redes sociais em Dr. William Lee e descobrir o que está acontecendo. Inscreva-se no meu boletim informativo, porque eu continuamente coloco mais informações, novas notícias, novas pesquisas. E isso é tudo tipo de notícias que você pode usar. Deixe-me fazer o trabalho pesado. Eu vou filtrar as coisas e passar informações que acho não só interessantes, mas úteis para quem quer levar sua saúde para o próximo nível. Vamos vincular tudo nas notas do show. Dr. Lee, obrigado por voltar ao show e entregar tantas informações ótimas que as pessoas podem aplicar imediatamente. Obrigado, Jesse. Foi um prazer.